Vamos iniciar a correção das atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 2. Nosso assunto da semana foi função afim. Atividade 1. No plano cartesiano abaixo estão assinalados os pontos P e Q. Quais são as coordenadas dos pontos P e Q nesse plano cartesiano? Então, vamos observar o plano cartesiano. O ponto P, ele está localizado no eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, então o x vale 0 e o y vale 1. O ponto Q, ele está em cima do eixo X, então o x vale 1 e o y vale 0. Então, as coordenadas corretas dos pontos P e Q estão localizados na alternativa B. Atividade 2. A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final do trajeto, João estará no ponto. Então, vamos rever o trajeto que João fez. Ele vai sair do ponto X. Ele vai andar 20 metros para a direita, ou seja, para frente. Na sequência, 30 metros para cima, mais 40 metros para a direita, para frente novamente, e 10 metros para baixo. Assim, ele chegará no ponto A. Então, resposta correta, alternativa C. Atividade 3. Observe a figura abaixo. No esquema, estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza qual dos pontos desta cidade? Então, vamos unir aí o ponto 5, que está na vertical, com o ponto G, que está na horizontal. Esses dois pontos, eles se encontram exatamente no ponto que está representando a letra Y. E de acordo com a legenda, Y representa o cinema. Resposta correta, alternativa D. Atividade 4. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, escreva a lei da função que fornece o custo total de X peças. Então, qual foi o ponto base do problema para mim estar definindo, para eu estar escrevendo a função? Custo fixo de R$ 8,00 mais 50 centavos por unidade. Então, a função y vai ser igual a quê? A 8, que é o valor fixo, mais 50 centavos. Eu posso tirar esse último zerinho por unidade. Eu vou chamar cada unidade vendida de x. Então, y vai ser igual a quê? A meio x mais 8, que é a resposta que aparece aí na alternativa A. Atividade 5. O número S do sapato que uma pessoa calça está relacionado com o comprimento P em centímetros de seu pé pela fórmula abaixo. Qual é o comprimento do pé de uma pessoa que calça sapato número 41? Então, o número do sapato vai ser 5 vezes o comprimento do pé mais 28 dividido por 4. Bom, quer saber o comprimento de uma pessoa que calça números 41? Então, no lugar de S, nós vamos substituir por 41. O 4, ele está dividindo 5P mais 28. Então, ele vai passar multiplicando o 41.
41 vezes 4, 164. O 28 ele está somando no primeiro membro, ele passa para o segundo, subtraindo, operação inversa. 164 menos 28, 136. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 136 dividido por 5, 27,2. Logo, o pé da pessoa vai medir 28 centímetros. Eu vou ter sempre que pegar um valor inteiro. E se der um número decimal, eu vou para o valor que vem logo a seguir. Resposta correta, alternativa C. Atividade 6. No início do século XVII, Galileu descobriu que a distância d em metros percorrida por um corpo que cai é aproximadamente 5 vezes o quadrado do tempo t em segundos que o corpo leva para atingir o solo. Qual das funções representa essa descoberta? Então, analisando a situação, o que falou no problema? Que a distância d ela é exatamente igual a quê? A 5 vezes o quadrado do tempo. Como que eu represento o quadrado do tempo? T elevado ao quadrado. Então, distância é igual a 5t ao quadrado. Resposta correta, alternativa D. Atividade 7. Em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear, de acordo com a função T, temperatura, maiúsculo, e o T minúsculo de tempo, é igual a menos 2T mais 18, em que T minúsculo é o tempo medido em dias. Nessas condições, pode-se afirmar que, no dia 8 de julho de 2003, a temperatura nessa cidade foi. Então, nós temos aí a temperatura e ela foi caindo de forma decrescente nos 10 primeiros dias. Então, no dia 8 de julho, eu vou substituir T por 8, que foi o 8º dia. Então, negativo vezes positivo, negativo. 2 vezes 8, 16. Menos 16 mais 18. Sinais diferentes eu subtraio. 18 menos 16, 2. Quem é maior? O 18. Ele é positivo, resposta positiva. Então, no 8º dia do mês de julho de 2003, a temperatura foi de 2 graus Celsius. Resposta correta, alternativa B. Atividade 8. Um comerciante teve uma despesa de R$230 na compra de certa mercadoria. Como vai vender cada unidade por R$5, o lucro final será dado em função das X unidades vendidas. Qual é a expressão matemática dessa função? Então, vamos analisar a situação. O que vai ser o lucro vendido? Vai ser o que ele ganhar com a venda, que é R$5 por cada unidade, menos. Se eu quero saber o lucro, eu vou ter que subtrair, eu vou ter que retirar a despesa inicial que eu tive, que foi o meu investimento, para saber quanto eu lucrei. Então, chamando o lucro final de Y. E cada unidade de X, se uma unidade é X e R$5 por cada unidade, para saber quanto eu vou ganhar com as vendas, eu faço 5x. E para saber o meu lucro, eu vou retirar os R$230, que foi a despesa inicial que eu tive. Então, y é igual a 5x menos 230. É a resposta que aparece na alternativa A. Atividade 9. Um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros todos os dias. Ligando os pontos colocados por ele num gráfico, resulta a figura abaixo. Se mantida sempre essa relação entre tempo e altura, a planta terá no 30º dia uma altura igual a. Então, observe bem o gráfico. Vamos analisar a situação.
Nós temos aí marcado o 5º e o 10º dia. No 5º dia, 1 centímetro de altura tinha a planta. No 10º dia, 2 centímetros. O que eu posso concluir com esse gráfico? Que a cada 5 dias a planta vai crescer 1 centímetro. Então, o que eu posso fazer? Y igual a x dividido por 5, onde x vai ser o tempo. 5 dividido por 5 não deu 1 centímetro? 10 dividido por 5 dá 2 centímetros. Então, no 30º dia, o comprimento da planta será 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 é igual a 6 centímetros. Resposta correta, alternativa D. Atividade 10. Dada a função do primeiro grau f de x igual a 2x mais 3, qual é o valor de f de 5? Então, se eu tenho f de x igual a 2x mais 3 e eu quero f de 5, isso quer dizer que no lugar de x eu vou colocar 5. O que é 2x? É 2 vezes x. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. 10 mais 3 é igual a 13. Então, f de 5 é igual a 13. Resposta correta, alternativa D. Mantenha as atividades em dia. Acesse o Classroom. Todos os formulários e vídeos estão disponíveis no Classroom. Qualquer dúvida, pergunte. Terei prazer em auxiliar você na resolução das atividades.